5. Como eliminar 50% de suas preocupações sobre negócios. Se você tem negócios, provavelmente esteja dizendo a si mesmo: o título deste capítulo é ridículo. Estou realizando os meus negócios há 19 anos, e eu deveria saber as respostas melhor do que outras pessoas. A ideia de alguém tentar me dizer como posso eliminar 50% de minhas preocupações sobre negócios é um absurdo. Tudo bem. Eu teria me sentido da mesma forma há alguns anos se tivesse visto este título em um capítulo. Ele promete muito, e promessas são baratas. Sejamos francos sobre isso. Talvez eu não seja capaz de ajudá-lo a eliminar 50% de suas preocupações sobre negócios. Em última análise, ninguém pode fazer isso, exceto você mesmo. Porém, o que eu posso fazer é mostrar-lhe como outras pessoas fizeram isso e deixar o resto com você. Você deve se lembrar que, no início do capítulo 3, eu citei o mundialmente famoso Dr. Alexis Carrel, quando ele disse: aqueles que não sabem lutar contra a preocupação morrem jovens. Visto que a preocupação é tão séria, você não ficaria satisfeito se eu pudesse ajudá-lo a eliminar até mesmo 10% de suas preocupações? Sim? Ótimo. Bem, eu vou lhe mostrar como um empresário eliminou não 50% de suas preocupações, mas 75% de todo o tempo que passava anteriormente em reuniões tentando resolver problemas de negócios. Além disso, não vou lhe contar essa história sobre um Sr. Silva, ou um Sr. X, ou um homem que conheço em Ohio. Histórias vagas que você não pode verificar quanto à sua veracidade. Ela é sobre uma pessoa que realmente existe. Leon Shinkin, antigo parceiro e gerente-geral de uma das principais editoras nos Estados Unidos. Simon & Schuster, Rockefeller Center, Nova York. Aqui está a experiência de Shinkin, em suas próprias palavras. Por 15 anos, passei quase metade de cada dia útil organizando reuniões e discutindo problemas. Deveríamos fazer isto ou aquilo ou absolutamente nada. Nós ficávamos tensos, nos retorcíamos em nossas cadeiras, caminhávamos pela sala, discutíamos e andávamos em círculos. Quando a noite chegava, eu estava completamente exausto. Eu acreditava plenamente que continuaria a fazer este tipo de coisa pelo resto da minha vida. Havia feito isso por 15 anos, e nunca me ocorreu que havia um jeito melhor de fazê-lo. Se alguém tivesse me dito que eu poderia eliminar 3/4 de todo o tempo que passei naquelas reuniões, me preocupando com o estresse mental, eu teria pensado que essa pessoa era um otimista descuidado e irrealista. Todavia, desenvolvi um plano que faz exatamente isso. Eu utilizo este plano há 8 anos. Tem feito muito bem à minha eficiência, à minha saúde e à minha felicidade. Parece mágica, porém, tal como todos os truques de mágica, é extremamente simples quando você vê como ele é feito. Aqui está o segredo. Primeiro, eu parei imediatamente com o procedimento que utilizava em minhas reuniões nos últimos 15 anos. Um procedimento que começava com meus associados preocupados, citando tudo o que havia dado errado e terminava com a pergunta: o que devemos fazer? Segundo, eu criei uma nova regra. Todos que desejassem me apresentar um problema deveriam primeiro preparar e encaminhar um memorando respondendo a estas 4 perguntas. Pergunta 1. Qual é o problema? Antigamente, nós costumávamos gastar 1 ou 2 horas em uma reunião preocupados, sem que ninguém soubesse específica e concretamente qual era o verdadeiro problema. Ficávamos muito ansiosos ao discutir os problemas, sem sequer nos preocuparmos em escrever especificamente qual era o nosso problema. Pergunta 2. Qual é a causa do problema? Quando eu olho para trás, para a minha carreira, fico chocado com as horas desperdiçadas que gastei em reuniões me preocupando, sem nunca descobrir claramente as condições que estavam na raiz do problema. Pergunta 3. Quais são todas as soluções possíveis do problema? Antigamente, um homem na reunião sugeria uma solução. Outra pessoa discutia com ele. Os nervos ficavam à flor da pele.
Muitas vezes, nós fugíamos do assunto e, no final da reunião, ninguém anotava as coisas que poderíamos fazer para atacar o problema. Pergunta 4. Qual a solução que você sugere? Eu costumava ir às reuniões com um homem que passava horas se preocupando com a situação e andava em círculos, sem nunca pensar em todas as soluções possíveis e depois anotar: esta é a solução que eu recomendo. Hoje, os meus associados raramente vêm até mim com os seus problemas. Por quê? Porque descobriram que, para responder essas 4 perguntas, eles têm que obter todos os fatos e pensar bastante sobre seus problemas. E depois de fazer isso, eles descobrem, em 3/4 dos casos, que não precisam me consultar, porque a solução apropriada apareceu, assim como uma torrada sai de uma torradeira quando está pronta. Até mesmo nos casos onde a consulta se faz necessária, a discussão leva aproximadamente 1/3 do tempo que levava antigamente, porque ela segue um caminho ordenado e lógico para uma conclusão equilibrada. Agora, o tempo consumido com preocupações e conversas sobre o que está errado é muito menor na casa de Simon e Schuster, e muito mais ação é necessária para acertar as coisas. Meu amigo Frank Bettiger, um dos homens mais importantes na área de seguros da América, contou-me que ele não apenas reduziu suas preocupações sobre negócios, mas quase dobrou sua renda através de um método similar. Anos atrás, disse Frank Bettiger, quando comecei a vender seguros, eu estava extremamente entusiasmado e gostava muito do meu trabalho. Então, algo aconteceu. Eu fiquei tão decepcionado que comecei a desprezar o meu trabalho e pensei em desistir. Acho que teria desistido se não tivesse tido a ideia, um sábado de manhã, de sentar e tentar descobrir o motivo das minhas preocupações. 1. Primeiramente, eu perguntei a mim mesmo, qual é o problema, afinal? O problema era que eu não estava obtendo retornos suficientemente altos pela quantidade espantosa de visitas que fazia. Parecia que eu estava me dando muito bem até o momento do fechamento da venda. Então, o cliente dizia, bem, eu vou pensar sobre isso, Sr. Bettiger. Venha me ver novamente. O tempo que eu desperdiçava nessas visitas de acompanhamento era o que estava causando a minha depressão. 2. Então me perguntei, quais são as soluções possíveis? Porém, se eu quisesse uma resposta para isso, eu tinha que estudar os fatos. Peguei meu livro de registros dos últimos 12 meses e estudei as cifras. Fiz uma descoberta surpreendente. Vi algo que eu não havia percebido e descobri que 70% das minhas vendas tinham sido fechadas na primeira visita. 23% tinham sido fechadas na segunda visita. E apenas 7% das minhas vendas, que tinham sido fechadas nas terceiras, quartas, quintas, etc., estavam me deixando irritado e tomando meu tempo. Em outras palavras, eu estava desperdiçando totalmente metade do meu dia de trabalho em uma parte do meu negócio que era responsável por apenas 7% das minhas vendas. 3. Qual é a resposta? A resposta era evidente. Eu imediatamente cancelei todas as visitas que ultrapassavam a segunda vez e gastei o tempo extra desenvolvendo novos prospectos. Os resultados foram inacreditáveis. Em um período bem curto de tempo, dobrei a receita de cada visita que eu fazia. Como eu disse, Frank Bettiger tornou-se um dos vendedores de seguros de vida mais conhecidos do país. Mas ele quase desistiu. Estava no ponto de admitir o fracasso, até que, analisando o problema, deu impulso na estrada do sucesso. Você pode aplicar estas perguntas a seus problemas de negócios? Para repetir o meu desafio, elas podem reduzir as suas preocupações em 50%. Aqui estão elas novamente. 1. Qual é o problema? 2. Qual é a causa do problema? 3. Quais são todas as possíveis soluções para o problema? 4. Qual a solução que você sugere? Resumo da parte 2. Técnicas básicas para analisar a preocupação. Regra 1. Obtenha os fatos.
Lembre-se de que o reitor Hawks, da Columbia University, disse que metade das preocupações no mundo é causada por pessoas tentando tomar decisões antes que tenham conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Regra 2. Depois de pesar cuidadosamente todos os fatos, chegue a uma decisão. Regra 3. Quando chegar cuidadosamente a uma decisão, haja. Ocupe-se executando a sua decisão e desprenda-se de toda a ansiedade relacionada ao resultado. Regra 4. Quando você ou qualquer um de seus associados for tentado a se preocupar sobre um problema, escreva e responda as seguintes perguntas. A. Qual é o problema? B. Qual é a causa do problema? C. Quais são todas as soluções possíveis? D. Qual é a melhor solução?